A disputa entre Dilma Rousseff e José Serra pela presidência da República foi alimentada pelas duas principais revistas do país. Veja e Isto É publicaram reportagens investigativas que deram o tom do debate político. O que você vai ver agora é se essa guerra de informações influencia o voto do eleitor. Nos comícios, nos debates, nas ruas. Na corrida pela presidência, a disputa política é travada também na imprensa. E nessa guerra, as principais batalhas foram comandadas pelas revistas. A Veja deu grande destaque ao escândalo envolvendo Erenice Guerra. A ministra da Casa Civil perdeu o cargo após denúncias de que um dos seus filhos teria recebido dinheiro para facilitar contratos com o governo. Na véspera do primeiro turno, a Veja trouxe várias vezes um polvo a envolver o Palácio do Planalto. Uma referência a supostos escândalos que, na visão da revista, seriam causados sempre pelos representantes do governo federal. A revista da editora Abril também mostrou Dilma com duas caras, referência à polêmica envolvendo o tema do aborto. Mônica, a mulher de Serra, chegou a dizer durante contato com eleitores no Rio que Dilma era a favor de matar criancinhas. Foi o que relatou a Agência Estado. Dilma negou que fosse a favor do aborto, mas o tema foi amplamente explorado na campanha. Uma semana depois, foi a vez da Isto É revelar as contradições de Serra. Num dia, ele disse não conhecer Paulo Preto. No outro, defendeu o ex-diretor da Dersa, empresa que administra obras viárias em São Paulo. Paulo Preto foi acusado pela Isto É de sumir com 4 milhões de reais da campanha de Serra. Nesse último fim de semana, a disputa entre Veja e Isto É prosseguiu. A revista da editora Abril trouxe aqui na capa uma denúncia de que Dilma e outros integrantes do governo Lula teriam encomendado dossiês contra os adversários. Já a Isto É preferiu destacar santos e santinhos de uma guerra suja e associou José Serra a uma central de boatos que estaria funcionando durante a campanha. A Isto É mostrou as conexões entre setores ultraconservadores da Igreja Católica e a campanha do PSDB. A revista disse que o deputado Sidney Beraldo, do PSDB, é velho amigo do bispo de Guarulhos, Luiz Gonzaga Bergonzini. Foi o bispo católico que encomendou mais de 2 milhões de panfletos com acusações contra Dilma para distribuir nas igrejas. Os folhetos foram rodados nessa gráfica. A empresa pertence a Arlete Kobayashi, que é filiada ao PSDB há quase 20 anos e irmã de um dos coordenadores da campanha de Serra. Na mesma edição, o aborto voltou a ser notícia, só que agora para denunciar uma outra contradição de Serra. A revista entrevistou ex-alunas de Mônica Serra que garantem, quando era professora da Unicamp, Mônica contou às estudantes que fez aborto com conhecimento do marido. Sheila Ribeiro foi a primeira a relatar a história no Facebook. A Record também conversou com ela. Eu fui aluna da Mônica Serra e sabia que ela já tinha contado pra gente sobre um aborto que ela fez na época da ditadura, num contexto muito difícil, inclusive de exílio e tal. Então eu me assustei e pensei assim, não é possível. E esse duplo discurso me decepcionou muito. É como se eu visse na televisão que o Nelson Mandela é racista. A campanha do PSDB negou que Mônica Serra tenha feito aborto. Mas uma outra aluna, que hoje vive em Brasília, confirmou que ouviu a história da boca de Mônica. Eu confirmo o relato da Sheila. Achei ela muito corajosa de ter divulgado isso, porque eu tinha pensado, quando ela se manifestou falando que o aborto é um assassinato, eu achei aquilo muito estranho, porque eu me lembro nitidamente dessa aula que a gente teve, onde ela relatou esse fato, dela ter sido obrigada a interromper uma gravidez e como isso marcou a vida dela. Mas qual a influência das duas principais revistas do país no resultado das eleições? A guerra de informações entre Veja e Isto É ajudou a mudar o voto? O candidato do PSDB, José Serra, também recebeu o apoio de aliados e falou sobre a necessidade de o próximo presidente conquistar apoio da maioria no Congresso para governar.
Foi o primeiro contato direto com o eleitor depois de confirmado o resultado do primeiro turno. Ao lado do governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, José Serra foi abraçado por moradores da zona leste da capital. O candidato do PSDB visitou as obras de conclusão da avenida que vai ligar a região ao trecho sul do rodoviário. Marina Silva também foi o assunto de José Serra no primeiro dia de campanha do segundo turno. De olho nos votos da candidata do PV, o candidato do PSDB disse que é um ambientalista convicto, mas defendeu a construção da usina de Belo Monte. O compromisso do candidato do PSDB começou com confusão. Ele mal saiu do carro e foi recebido com protesto de moradores da região próxima à rodovia que foi visitar. Uma obra construída enquanto Serra era governador de São Paulo. Vai filmar os buracos lá! Vai filmar os buracos! Uma vergonha isso aí, rapaz! José Serra estava acompanhado do governador eleito Geraldo Alckmin. Os gritos e o empurra-empurra obrigaram a comitiva a mudar o roteiro. A visita durou menos de 5 minutos e foi feita assim.